que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está, que nunca me abandonará, toda a honra. Deus. Boa noite, igreja. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que bom que você escolheu estar aqui esta noite para louvar a esse Deus verdadeiro. Amém? Queridos, eu falava essa semana numa mesa redonda com os jovens, e eu dizia para eles o que eu vejo como adoração. Adoração é quando você reverencia tanto uma pessoa, um ser, né? Uma deidade, que você respeita a presença, que você venera a presença, que você deseja estar na presença. Então é impossível eu ser um adorador se eu não honro, se eu não venero, se eu não me coloco diante de Deus com tremor e temor. A Bíblia diz que fé é uma coisa maravilhosa e precisamos dela para sermos salvos. Mas até o diabo crê que estremece. Então, se nós temos apenas fé, nós estamos semelhantes a Ele. Agora, aquele que o adora, reverencia e tem temor de estar na presença de Deus, queridos, esse está o adorando em espírito e em verdade. Você entrou por estas portas e começou um culto a Deus. Essa é a oportunidade de, diante do trono da graça do Senhor, você entregar tudo que você trouxe. Entrega a sua vida sem reservas. Entrega o que você tem na presença dEle. É noite de adoração. Eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar. E se você ainda não fez nesse primeiro louvor o seu iniciar de adoração, comece agora, nesse momento. Com esta oração você vai falar: Senhor, eu quero estar na Tua presença. Eu quero Te adorar na beleza da Tua santidade, porque eu creio que não existe um outro Deus no céu, na terra, debaixo dela, que se compare a Ti, o único e verdadeiro Deus. Pai querido, nós Te adoramos esta noite. Nós bendizemos o Teu nome, que é digno de toda honra e toda glória. Tu és Deus, e quem sou eu para negar o Teu poder? Quem sou eu para negar o Teu toque, a transformação que o Senhor traz à minha vida, aquilo que o Senhor faz comigo? Quem sou eu longe do Senhor? Nós estamos aqui como igreja, meu Pai, e eu peço ao Senhor que cada culto agora, porque eu estou fazendo o meu em comunidade, mas cada culto individual agora possa se chegar no trono da graça. Cada espírito aqui esta noite, cada alma Te servindo nesse momento, cada alma que pede agora para entrar diante do trono da graça do Senhor, Pai, recebe essa adoração. Que nada que saia dos lábios agora, Deus querido, possa, Deus, seguir um caminho diferente do caminho de rendição ao Senhor. Então nós estamos aqui completamente Teus.
Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Tu és o Deus da nossa vida, Pai. Nós te adoramos esta noite, porque não há outro lugar que nós gostaríamos de estar a não ser na tua presença. E aonde houver um coração endurecido agora, Pai, quebranta ele em nome de Jesus. Que haja quebrantamento de todos os lados, em cada coração, não importa como entrou. Pai querido, a tua unção, como diz a tua palavra, é como um martelo que despedaça a pedra. Então onde houver um coração, ó Deus, empedrecido, que seja agora quebrantado, e que experimente um momento de adoração e entrega completamente contigo, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em Isaías 43, em nome de Jesus. Isaías 43. Eloí, coloca uma versão para mim que não seja NVI, por favor. Abra sua Bíblia, se você não trouxe, acompanhe comigo no telão. Nós vamos ler, se você não leu a Bíblia hoje, você tem a oportunidade de ler um capítulo inteiro comigo, amém? Louvado seja o nosso Deus. Isaías 43, a partir do verso 1. Glória a Deus. Amém? Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Darei ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. E a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz, traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo, e ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto, e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas, e por elas se justifiquem, para que se ouçam e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Glória a Deus. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. O próximo versículo. E anunciei salvação, realizei-a, e fiz ouvir, Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes, eu amo esse versículo, ainda antes que houvesse dia eu era, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Finalizamos por aqui. Queridos, não importa o quanto alguém fuja do Senhor, você pode ajudar, estender as mãos, mas se o Senhor quiser pegar alguém aqui esta noite, o pastor pode te colocar na frente, não vai adiantar. O ministério de louvor pode tentar te cobrir, não vai servir, porque o Senhor, quando Ele quer fazer algo, não há homem que fique na sua frente de pé. O Senhor faz o que Ele quer, mas sabe o que é interessante? Esse Deus que faz o que quer, escolheu te escolher, escolheu te tocar, te chamou para estar aqui esta noite, para servi-lo em adoração.
Você não está diante de mim, ou do ministério de louvor, ou desse telão aqui. Você está diante do trono da graça de Deus. Então aproveite esse momento e adore. Adore ao Senhor, porque Ele está recebendo a sua adoração. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Adoremos, igreja, em nome de Jesus. Ele está nesse lugar. Louvado seja o Senhor, meu Deus. Está preparado. Canta, igreja. A casa. Ele está chegando. Diga para Ele que Ele é o único motivo de você ter vindo aqui. Oh, glória a Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és o motivo de estarmos aqui. Os filhos somos nós. Os filhos já estão chegando aqui. Quantos são? Somos 2 ou 3 ou mais. Encontre, declare. Coração disposto. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre.
se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Cante assim, igreja. Santo, Imagina na presença do Senhor você declarando santo. quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e
Jesus, santo pra sempre. Aleluia, santo, santo, santo é o nome do Senhor. A esposa já vai se preparar para daqui a pouquinho trazer a mensagem, mas antes disso eu gostaria de receber com muito carinho essa noite. Quero convidar aqui à frente nosso irmão André. A esposa tá aí? Né? Tá chegando ali. O André e a Fernanda. Queridos, enquanto ela vai levar um avisinho bem rápido, as mães, né? A Juju tá pegando alguns aqui, mas se algumas mães desejar, pode levar as crianças até lá na porta da salinha, tá? E depois voltam, tá bom? Nós temos até algumas mães que nos visitam. É bom que vão lá e já conhecem a salinha onde estão deixando as crianças. E depois podem voltar. Vem aqui, queridos. Amém? Fiquem à vontade em nome de Jesus. Queridos, hoje nós vamos, né, mais uma vez com muita alegria receber esse casal nessa igreja, né? Eles já estão conosco aí há alguns poucos meses, né? Mas desejaram fazer parte. E o André gostaria de falar algumas palavras, né, André? Boa noite, igreja. É um imenso prazer falar aqui de coração que poucas vezes na vida eu entrei num ambiente chamado igreja e me senti tão em casa. Desde o primeiro dia foi diferente de outras experiências que eu já tive. Então é um testemunho de uma experiência que foi diferente. Então, o que eu tenho para falar hoje é que de todas as outras passagens que eu tive, essa foi especial. E quando a gente escolhe um ambiente para ser nosso e apresentar a nossa família, como é a primeira vez que eu estou fazendo, eu acho que é algo realmente toca e se torna diferente. Então, aqui hoje eu gostaria de apresentar a minha esposa Fernanda, minha filha Luísa. Estamos muito contentes com a presença de todos e gostaria de agradecer de coração aqui, que é uma pessoa que me direciona, é uma grande referência para mim e além de ser um amigo da vida, também é um amigo de fé. Amigo meu Jardel, só tenho a agradecer a você, a sua família, pessoas mais do que especiais, passaram pela minha vida e com certeza vão ficar para o resto da vida marcadas. Então agradeço aqui a todos e espero encontrar outros amigos como ele aqui dentro. Obrigado. Obrigado, André. André, eu quero dizer em nome da igreja que você é muito bem-vindo a essa família, a essa casa, né? Somos um número pequeno, mas são pequenos avivados, cheios de amor, né? E é uma família, então contem conosco, aquilo que tiver ao nosso alcance, né? Estaremos orando por vocês também. E para esse momento eu gostaria de convidar o Jardel para fazer essa oração para ele, em nome de Jesus. Queridos, às vezes a gente não tem noção da importância quando a gente se aproxima de uma família, né, André, e leva Deus. O André já é batizado, já conhece ao Senhor Jesus, já tem um tempo, mas às vezes a gente está meio desanimado, talvez um pouco afastado, sem congregar. Aí chega alguém, traz calor, traz amor, nos aproxima de Deus, e isso é muito bom. Vamos orar por ele. O André é um amigo de média data, não é tão longa data, mas média data. De um amigo virou sócio e a gente faz muita coisa juntos. E nada melhor do que também cultuar a Deus, né? Adorar a Deus juntos. Vamos orar. Querido bom Deus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua Santa Casa. Obrigado pela família do André, por ele aceitar e se sentir tão bem na Tua casa. Obrigado a cada um aqui que ora por nós, ora pelo André, pela família do André, que ele possa continuar se sentindo bem aqui e atrair cada vez mais pessoas através do exemplo dele, da família dele, para o Teu reino. Em Teu nome pedimos e agradecemos. Amém.
Queridos, nós temos mais irmãos que têm nos visitado, né, têm participado dos cultos e que ainda não foram recebidos. Se você sentiu desejo no seu coração, fala: pastor, eu tenho vindo já tem um tempo e quero fazer parte da membresia dessa igreja, né? O André perguntou para mim: pastor, o que muda? Eu expliquei para ele. Me procure depois, eu explico para vocês com carinho, tá bom? Como que funciona. Se tiver alguma dúvida, eu respondo elas também. E se você se sente bem, vai ser um prazer tê-los também conosco nessa família tão abençoada. Nesse momento eu convido a minha linda e amada esposa. Antigamente eu fazia vergonha, agora ela se aproveita de mim. Quero orar pela vida dela, se você puder estender suas mãos. Meu Deus maravilhoso, eu te agradeço, Deus querido, pela vida da Neia esta noite. Peço que o Senhor, assim como já falou com ela, Deus querido, no seu momento de busca, que fale através dela agora para a tua igreja. Fale o que o Senhor desejar, ó Deus, e use ela como instrumento, uma ferramenta nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, amada igreja. Que alegria poder servir essa mesa, porque antes de servir a mesa eu já me alimentei. Estou cheia e abastecida e muito feliz, porque o Deus que nós servimos, Ele é maravilhoso. E eu o vejo em detalhes. Então eu tenho sempre a preocupação de trazer a palavra que Deus quer para a igreja e não aquilo que a Neia quer falar, porque a Neia de carne vai dizer coisas que eu conheço de vocês, mas a minha preocupação é, com uma igreja crescendo, eu perguntei para o Senhor: Senhor, a tua igreja está crescendo, qual a palavra o Senhor quer trazer para os teus filhos? E hoje, em especial, o Senhor trouxe essa, e talvez você vai dizer assim: que passagem que eu já conheço de cor e salteado. Mas o Senhor é aquele que renova suas misericórdias todos os dias. E a palavra dele se renova dia após dia. Então sempre tem algo novo para Deus falar conosco. Na terça-feira, na ministração do culto, eu disse para os irmãos, através de uma experiência, eu já vou mandar os irmãos sentarem, tá? Só para nós lermos. Na terça-feira eu estava falando com os irmãos aqui na igreja que eu passei por uma experiência com o celular da igreja. Porque todo culto eu tenho que apagar umas fotos para colocar mais fotos, porque ele está com a memória um pouco pequena. E aí eu fiquei pensando assim: Senhor, às vezes o Senhor precisa fazer isso conosco também, sabe, apagar algumas coisas que está sobrecarregando para que o novo do Senhor entre. Sabe quando o seu celular está muito cheio, você precisa apagar, e a foto e o vídeo não era ruim, eram só fotos e vídeos maravilhosos da igreja, mas talvez para entrar o novo você precise ir apagando um pouco as coisas que estavam antigas. O Senhor Deus quer renovar a nossa mente todos os dias. Então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, e só um versículo, porque, como eu disse, a história é conhecida de todos, e eu quero só ler um versículo, e assim a igreja pode se assentar. Lucas 15, verso 31. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os adolescentes vão saber. Todas as vezes que a gente quer achar um livro, a gente canta a musiquinha. Lucas capítulo 15, só o verso 31 diz assim: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Meu filho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. A igreja pode se sentar. Aqui, irmãos, relata a história de um filho pródigo. Mas o nosso foco não será o filho pródigo. O filho pródigo foi aquele que estava na casa do pai, mas insatisfeito com aquilo que ele tinha. Ele desejou ir afora para dar uma olhadinha. Eu fiquei perguntando para o Senhor por que dessa palavra, porque a igreja está enchendo, como eu disse.
mas o Senhor não quer ver os seus filhos dentro da casa dele perdidos. O filho pródigo, ele foi lá fora. O pai mudou? Não. A conduta do pai alguma hora mudou? Não. Ele continuou sendo o mesmo. O que estava de errado na história? O sentimento do filho. Ele estava dentro da casa do pai, mas se sentia fora da casa do pai. O pai, quando ele foi lá fora, tudo bem, o pai deu. Herança a gente recebe quando? Quando o pai morre. Quando ele estava pedindo essa herança para o pai, o que ele estava querendo dizer? Pai, para mim você já morreu, eu quero viver minha vida. Eu quero desfrutar daquilo que eu quero viver lá fora sem ter que te dar satisfações. E ele foi, o pai permitiu que ele fosse. Ele foi lá fora, ele desfrutou. Mas quando todo o seu dinheiro acabou, ele retornou pensando, falando para o pai assim: na casa do meu pai eu tinha muito mais do que aqui fora. Na casa do pai eu tinha amor, eu tinha carinho, eu tinha comida. E aqui fora nem isso eu tenho. Quando ele vem de longe, o que o pai faz? O pai sai correndo para abraçar aquele filho. E ele fala: eu coloco um anel no seu dedo e uma sandália nos seus pés. Por quê? Diamante, mesmo que esteja na lama, ele não deixa de ter valor. Para aquele pai, o seu filho tinha um grande valor. E a maior alegria do pai era que o filho retornasse para casa. Mas como eu disse, o foco não é o filho pródigo. O foco é o filho mais velho que nunca saiu da casa de Deus, da casa do pai. Porque aqui o pai representa o Senhor Jesus. O filho mais velho, ele estava ali e ele estava perdido no serviço, porque ele fazia tudo, ele trabalhava, ele estava ali ajudando o pai, mas ele não tinha relacionamento com o pai, porque se ele tivesse relacionamento, lá no verso 29, diz assim, ó: ô pai, faz tantos anos que eu te sirvo e o Senhor... E eu nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Ele estava o quê? Às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor servindo, mas servindo como um fardo. Está cansado, meu Deus, eu estou em todo o departamento. Meu Deus, de novo eu tenho que fazer isso, de novo eu estou ali. Se aquele homem tivesse, se aquele filho tivesse um relacionamento com o pai, de conversar com o pai: pai, eu te amo e eu estou aqui para te servir. Se aquele filho soubesse a sua identidade, soubesse quem era ele, naquele lugar de filho. Porque se hoje você perguntar quem é a Neia, a Neia é filha do pastor Zeca e da irmã Olívia, a Neia é esposa do pastor Emanuel, a Neia é mãe da Júlia e do Pedro, a Neia é irmã da Claudete, a Neia é professora dos adolescentes. Mas como vocês me veem? A Neia é espontânea, é alegre, a Neia é briguenta, a Neia é extrovertida, ou a Neia é nervosa. Mas o que o Senhor diz sobre mim? Deus diz para mim que eu sou a filha amada, protegida, escolhida, a quem Ele deu a vida por mim. E quando eu sei disso, quem eu sou na casa do meu pai, a herança, eu vou trabalhar com amor, sabendo que eu sou parte disso. Quem é você aqui hoje na casa do Senhor? Quantas vezes a gente veio para a casa do Senhor pensando assim: nossa, os irmãos lá trabalham mais, eu só estou aqui sentado no banco. Aquele homem, ele estava sentindo dentro da casa do seu próprio pai, como se ele não fosse parte daquilo ali. E todos nós já nos sentimos assim. E o Senhor ministrou muito ao meu coração a história de Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Eles estavam dentro da casa do pai, eram sacerdotes. E eles eram homens desobedientes. Eles eram homens que davam a sexualidade. Eles estavam entregues a todo tipo de carnalidade. E Eli sabia disso. Por que Eli não foi duro em ir lá corrigir os seus filhos? Uma grande consequência Eli teve. Seus filhos, quando teve uma guerra de Israel, eles pegaram a arca de um lugar que não era para ser
pego. Eles não perguntaram para o Senhor e eles levaram para a guerra e eles morreram. Sabe o que é? Eli está servindo a casa de Deus, tão ocupado com as coisas de Deus, tão ocupado em fazer tudo o que precisava ser feito com as coisas de Deus. Era errado? Eli estava errado? Não estava. Ele estava servindo a casa de Deus, mas ele esqueceu dos seus filhos dentro da casa de Deus. Hoje pela manhã nós conversávamos com a irmã Ellen na cozinha a respeito das coisas que nós fazemos. Não é errado. Eu já contei isso para os irmãos. Eu amo aquele joguinho do Candy Saga. Sabe aquele negócio bobo? Só uns balão, um negocinho para você completar. Mas quando eu vou jogar, eu fico tanto tempo jogando que eu esqueço de parar. E quando eu jogo muito, quando eu vou orar, eu só consigo ver o joguinho passando na minha mente, na minha frente. Quando eu sei aquilo que me afasta de Deus, o que eu faço? Aquele que quiser seguir a mim, ele tem que renunciar a si mesmo. É errado? Não é. Mas até que ponto eu posso ficar naquilo? Eu amo dorama, mas se eu assistir dorama todos os dias, eu vou alimentar somente a minha carne. Eu ouvi um pastor pregando e eu achei o máximo. Ele disse assim: por que Daniel não foi comido na cova dos leões? Porque Daniel não tinha cheiro de carne. Pegou? O leão só come quando ele sente o cheiro da carne. E Daniel estava cheio de quê? De Deus. Quantas vezes Daniel orava? Quantas vezes Daniel buscava o Senhor? Nós queremos vir na casa do Senhor um sábado e passar a semana inteira cheio, repleto, lotado da presença do Senhor. Não dá para ser assim. Você só conseguir o relacionamento com o Pai quando você tem intimidade com o Pai. Quando você no secreto fala com o Senhor. Hoje pela manhã eu estava ali sentadinha no banco. Há 11 anos eu não assisto uma escola bíblica. Há 11 anos eu estava sentada ali e eu precisava tanto de uma resposta do Senhor. E eu ali sentada, Senhor, eu quero te ouvir falar comigo. E daí as meninas começaram a cantar aquele louvor assim, ó. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Às vezes nós estamos pensando assim: eu sou indigno de subir aqui, eu sou indigna de falar com o Senhor, porque eu falho, eu tenho os meus defeitos. Mas sabe o que o Senhor fala para nós? Eu te conheço. Eu reconheço aqueles que ficam comigo no secreto. Eu conheço a sua voz quando você está no secreto. Não é um momento de falha ou de fraqueza que vai te afastar de mim. E eu te chamo pelo nome. Tu és minha e eu te escolhi. Você é parte disso aqui. A herança é para todos nós. Independente se nós tenhamos ido lá fora, o Senhor está dizendo assim para nós: eu vou fazer uma festa com muita alegria para você, porque eu te amo e você é muito valoroso para mim. Sabe o que isso me faz ver? A história de um homem que andava com Jesus. Você pode pensar assim: mas eu estou na casa de Deus, eu estou andando com Jesus e então nada vai me acontecer. Não, Judas andava com Jesus e ele traiu Jesus. Não é andar com Jesus, é viver Jesus, é respirar Jesus, é transparecer Jesus. Porque o Senhor diz que nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Se eu exalar carne, eu vou atrair os predadores. Assim como Davi diz lá no Salmos 42, ele fala assim: assim como a corça anseia por águas, eu tenho sede da presença do Senhor Jesus. Essa passagem mexeu muito comigo quando eu li, porque eu pensava assim: Salmos é só para ler. Não sei quem aqui é da época em que escola bíblica fazia chamada. Aí fazia chamada, a gente lia um versículo bíblico e sentava. Eu pensava assim: salmo, é coisa bonita, né? Coisa mais linda, você chega lá na igreja, lê um salmo e senta de novo. Meu Deus, quando você lê com o Espírito Santo te instruindo,
que grandiosidade tem no livro de Salmos. Davi estava falando assim, ó, assim como a corça suspira, anseia pelas águas. Os irmãos sabem que a corça é um animal que, se ela demorar muito tempo a ir para as águas, né, tomar o seu banho lá, entrar nas águas, ela exala um cheiro muito forte, um odor muito forte. E esse cheiro muito forte, ela atrai os predadores. Então, ela tem que fazer o quê? Correr o mais rápido possível, entrar nessas águas, mas não é entrar nas águas até o joelho, é entrar nas águas e mergulhar até que só veja a ponta dos seus olhinhos ali, porque senão o predador consegue entrar. Assim Davi falava: Senhor, eu anseio pela palavra do Senhor, por mergulhar mais fundo, mais profundo. É mais do que o raso. Eu trouxe uma palavra aqui uns dias atrás, o raso não me serve mais. Que é quando Pedro está ali vendo, né, o Senhor Jesus, e ele duvidou naquele barco. Ele andava com Jesus, mas ele dentro daquele barco, ele pensando assim, né, eu não peguei nada, vou voltar para casa. Voltou para lá, está arrumando as coisas do barco. O Senhor falou: agora entra no barco. Entra no barco e volta lá para você pescar. Ele foi obediente ao entrar naquele barco novamente. Ele podia ter questionado: Senhor, mas já entrei, né? Eu já fiz, eu já fui, não deu nada. Não, ele simplesmente obedeceu e voltou para aquele barco. E ali ele pegou muitos peixes. E aí convidou os outros, porque era muito peixe e ele queria repartir. Sabe o que eu vejo? Quanto mais nós mergulhamos fundo, quanto mais nós obedecemos, mais nós vivemos da glória do Senhor Jesus, mais nós experimentamos o sobrenatural de Deus. Essa palavra, ela mexeu muito comigo, no meu coração, porque eu fiquei pensando: Senhor, eu já fui essa perdida dentro da sua casa. Eu nunca saí de dentro dessa casa, da casa do Senhor, mas eu estava sempre ocupada com meus trabalhos da igreja. Se você perguntar, né, o que você faz na igreja? Eu sou líder da mídia, eu estou como secretária das mulheres, eu estou no louvor, já até esqueci, eu tô líder de adolescentes. Qualquer coisa você perguntar, aí eu estou junto, e eu amo servir ao Senhor. Mas eu não posso esquecer que se eu não for para o meu secreto, tudo isso é em vão. É só estar na casa de Deus, mas é não viver a presença de Deus. Mais do que estar, nós precisamos viver, exalar o bom perfume de Cristo, aonde nós estivermos. Porque é muito fácil sermos igreja aqui, dentro de 4 paredes, porque aqui nós não temos quem nos confronte. Agora na escola, na faculdade, no trabalho, nós temos muitos que vêm nos confrontar. Então o Senhor Deus ministrou muito ao meu coração essa palavra, me dizendo: filha, não é o que se faz, mas é como você está fazendo. Primeiro, buscai ao Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você se sente perdido na casa do Senhor Jesus, o Pai quer te convidar a retornar para a presença dEle, não para casa. Ele quer te convidar a ser íntimo dEle e ter relacionamento, para Ele te dizer quem é você. Nós recebemos hoje mais uma família. Quem é essa família? Essa família foi escolhida para estar conosco. Eles são lavados e remidos no sangue de Jesus, assim como eu, assim como você. E eu quero convidar só aqui à frente, se você deseja receber a oração, se você já se sentiu perdido na casa do Senhor, se você se sente assim dessa forma, não parte disso aqui, não parte, eu vou na igreja, né? Eu canto, eu oro, eu volto para casa e eu não me sinto parte dessa família. Ou eu preciso, né, de um relacionamento com o Senhor. Mais do que estar aqui, prestar atenção nas mensagens e adoração, eu quero, né, viver, sentir e mergulhar mais fundo e mais profundo. Então, se você deseja mergulhar mais fundo e mais profundo, irmãos, é uma escolha nossa. O Senhor quer o tempo todo nos abençoar,
Ele quer o tempo todo falar conosco. Mas a escolha de vir até aqui à frente e reconhecer, assim como aquele filho pródigo, porque ele disse, ele reconheceu, ele falou: na casa do meu pai eu tinha o que comer, eu tinha uma moradia. Ele precisou sair e ir até lá. O reconhecer que eu não sou nada sem o Senhor, o reconhecer que eu sou totalmente dependente da graça do Senhor, é nosso. O Senhor está pronto para nos abençoar. E Ele fala conosco o tempo todo. Ora de um jeito, ora de outro. Contudo, nós é quem não atentamos para a voz dEle. Então, se hoje você deseja, eu quero convidar o pastor aqui à frente, para ele estar orando enquanto o grupo de louvor vai estar cantando. Se você desejar a oração, a unção, o pastor vai estar orando e ministrando sobre a sua vida, para que você receba esse lugar de filho e tenha a sua identidade firmada no Senhor. Sabe por quê, irmãos? Uma árvore, ela pode até ser bonita por fora, com folhas bonitas, fruto até bonito, mas sabe o que sustenta uma árvore de pé? As raízes. O que sustenta uma árvore de pé são as raízes. Porque às vezes você vê uma árvore linda, um fruto tão bonito, quando você come ele está podre por dentro. O que nos mantém de pé são as raízes profundas. E sabe onde que nós conseguimos ter raízes profundas? É na presença do Senhor. Então, você que deseja vir aqui à frente, o pastor estará orando com você e nós estaremos cantando em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Se você sentiu no seu coração de vir aqui à frente, saia do seu lugar, vem aqui. Quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Chega aqui à frente, vamos orar juntos. Mas lembre-se, é diante do Senhor que você está se colocando agora. Ah, Deus querido, Tu és maravilhoso. Ó Deus, te ofertar em louvor, adore a Ele em nome de Jesus. E derramar santo, os teu teus nome, ó Pai. planos cumprir, que possa